céu venha guardá-lo em tudo. E que as promessas venham se cumprir na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Desde já quero agradecer a oportunidade ao pastor Noel e também a confiança. É uma semana sem o nosso pastor, parece um ano, né? Então esse ano é bom ele deixar para o ano que vem. Eu quero ser muito breve aqui hoje no que Deus colocou em meu coração. Então abençoa a Bíblia em Naum 3, está logo antes de Abacuque. Ele costuma desaparecer da Bíblia, mas acontece. Naum 3, vamos ler do 2 em diante. Que vai dizer assim: ouçam o estalo de chicotes, o estrondo de rodas, os cavalos vêm galopando, e os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes. Quando passa a cavalaria, há incontáveis mortos, montes de cadáveres. Os corpos são tantos que os vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com a sua beleza, ensinou a eles sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Podemos assentar. Quando nós mencionamos a palavra Nínive, ou a cidade de Nínive, nós logo pensamos no profeta Jonas. Isso acontece porque ele foi o enviado para pregar para Nínive. Mas hoje eu quero ir muito além do profeta Jonas e quero tomar por central Nínive. Talvez a partir de hoje você comece a pensar que Jonas agiu exatamente da mesma forma que você agiria se estivesse no lugar dele. Sim, mas isso não é a minha intenção, que você pense ou que você age da mesma forma que ele agiu. Mas eu quero que você compreenda o porquê ele agiu assim, ao pé da letra. E ao decorrer dessa mensagem, eu vou lhes fazer no mínimo 3 perguntas que você pode responder levantando a sua mão, se assim se sentir à vontade. A primeira pergunta que eu já quero fazer é: quem aqui, se Deus mandasse pregar para Nínive, você pregaria? Levante sua mão. Pregar para Nínive. Amém. Esboço. Eu quero ser bem rápido, como eu disse, e eu quero começar com quem fundou Nínive. Em Gênesis 10:11, a cidade de Nínive, ou sua criação, é mencionada pela primeira vez na Bíblia. Isso nos dá uma data de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. E quem criou essa cidade de Nínive foi Nimrod. Ele é filho de quem? Descendente de Noé. E mais tarde, Nínive ela se torna a capital da Síria. Então, a Síria toma por si a Nínive como capital. Então, por isso aquele povo começa a ser chamado de ninivitas. A partir de 2 Reis 19, a Bíblia relata que Nínive ficava perto das proximidades do rio Tigre. Esse rio representa a fertilidade e prosperidade da região. Pode ser que a prosperidade e a fertilidade era pouca ou muita, mas esse rio representa a fertilidade que havia ali. Então, de certa forma, havia sim uma fertilidade e prosperidade. E o rio Tigre é frequentemente associado à Mesopotâmia, que creio que todo mundo conhece, que é uma região historicamente rica e fértil, que foi o berço de muitas civilizações antigas, e entre elas, as mais importantes, está os sumérios, os acádios, os babilônios e também os assírios. Agora, quem era o povo ninivita? De forma geral, eles eram os assírios. Então, não confunda, eu já confundi isso muitas vezes, não confunda os assírios com os sírios, pois as palavras são bem iguais. Eles eram os assírios. Então, quando você lembrar da palavra ninivitas, lembre dos assírios. E com o reinado do rei Senaqueribe, a cidade de Nínive se tornou a capital da Síria. Então, foi no reinado dele que ele decidiu colocar
Nínive como a capital da Síria. O Império Assírio era um dos maiores da antiguidade, era uma verdadeira potência militar e também administrativa, então era muito forte o poder de Nínive, era muito forte. E ele se estendia por regiões que nós conhecemos hoje, como o Iraque, a Síria e também a Turquia. Os carros de guerra e a cavalaria do exército assírio eram temidos por todos. Então, só de você ouvir falar da cavalaria de Nínive ou o exército dentro, você já ficaria com medo. Mesmo que não fosse contra você, você já ficaria com medo. Todo mundo iria temer essa cavalaria e o exército que eles tinham. E além da força militar, a cidade de Nínive também era um ponto cultural, artístico e religioso muito importante naquela época. E no livro do profeta Jonas, logo na introdução, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia registra o quão numerosos eram aqueles ninivitas, e a cidade é descrita como uma grande cidade. Só por aí nós sabemos que é grande. Eles contavam com um comércio forte e era um ponto administrativo central. Então muitas pessoas iam ali para administrar coisas. Então Nínive era um ponto muito turístico. Devido aos muitos governantes poderosos que passaram por ali, muitas pessoas que tinham muito dinheiro, muito ouro, muita prata, as pessoas ali estão acostumadas com grandes palácios e construções imponentes. No livro de Jonas, Naum e Sofonias, que são os livros que vão falar de Nínive dos pés à cabeça, caso você queira ler depois, para ter certeza do que eu estou falando, a Bíblia nos traz informações de como viviam esses ninivitas. E com a ajuda de alguns fatos históricos, nós sabemos que eles eram extremamente idólatras. Eles não adoravam ao Deus que você adora. E a vida em Nínive, ela estava intimamente ligada ao culto a Estar, ou Inanna, que é a deusa da fertilidade da guerra. É uma deusa que faz você vencer uma guerra. E também tinha outros deuses, como o deus Nabu, que é o deus da sabedoria, e também tem o deus Nisroch, que nós não sabemos muita coisa sobre, então não quero aqui comentar. Porém, há um contraste marcante em 2 Reis 19, 35 ao 37. Depois que Deus derrota o exército assírio com um anjo, ele derrota 185 mil soldados com apenas um anjo. Deus não precisou se mover do seu trono. Talvez nem moveu o dedo, ele moveu. Ele só mandou o anjo ir e ele derrotou os 185 mil. Agora, o rei Senaqueribe, o governante de Nínive, ele retorna para a sua terra, porque ele acabou de perder uma batalha e apanhou feio para um anjo. E então ele volta. Ele vai adorar o seu Deus dentro do templo, porque ele está, vamos dizer assim, triste. No entanto, justamente dentro desse templo, justamente quando ele está adorando a Nisroch, os seus filhos entram e matam ele. Sim, você ouviu direito. Os próprios filhos dele entram e matam ele. Então, eu tenho uma coisa para te dizer hoje, que o Deus Nisroch não pôde e não pode proteger o seu próprio adorador. Mas eu tenho uma coisa para você, porque se você serve esse Deus Jeová, esse Deus Elohim, esse Deus ele te protege. Esse Deus não é como Nisroch. O seu Deus, ele te livra, te protege, te cura, te guarda, sustenta, renova, transforma. E ele está em todos os lugares, ele é o Todo-Poderoso. Então você não precisa temer. Ele é o Deus que quando você está de frente dos seus inimigos, ele manda um anjo que acaba com todos eles. E agora permita-me aqui mencionar, abrindo um pequeno leque, ou talvez um extenso leque, sobre o profeta Jonas. Jonas ele era israelita. Israel era um povo totalmente inimigo de Nínive. E sabendo quem Nínive era e o quanto Nínive, o pessoal de Nínive estava afastado da presença de Deus, Jonas, que não era burro, não era nada, ele sabia perfeitamente os riscos para pregar com um povo como esse. Mas Deus escolhe Jonas. Por que Deus escolhe Jonas? E ainda mais sendo de uma nação inimiga, um homem israelita. Mas bate a curiosidade, por que Jonas não queria de forma nenhuma pregar para Nínive? O que Jonas sabe que nós não sabemos? O que
O que forçou a ilha a tentar fugir? Agora vamos entrar no primeiro ponto sobre Nínive. Ou talvez o quarto ponto. No livro do profeta Naum, vai relatar um pouco da crueldade dos ninivitas. Esse povo é apresentado como uma personificação da crueldade. Eu não sei se você tem noção disso, mas é a personificação da crueldade. Por exemplo, vamos colocar eu como a personificação da crueldade. Está amarrado e repreendido. Mas se eles olhassem para mim, eles iriam ver a crueldade em vida. Eles iriam, somente ao olhar para mim, eles iriam pensar em crueldade. Então isso era Nínive. Quando você olhava para Nínive, você via somente a crueldade. E não para por aí. Eles também eram a personificação da brutalidade e também do mal. E nesse livro, Deus fala de Nínive como uma cidade sanguinária, uma cidade cruel, um centro de mentiras, também de violência, e onde não faltavam crimes. Então, só de você entrar nessa cidade, você já sentia uma atmosfera espiritual muito forte. Não é uma atmosfera espiritual boa, mas sim ruim. Só de você entrar ali, já ia estar, você provavelmente já iria estar vendo um crime acontecendo. Mas era considerado como que normal, porque era Nínive. Então, as coisas ruins que esse povo praticava colocavam os ninivitas entre os povos mais brutais, ou se não, o mais brutal da antiguidade, de antigamente. E de acordo com os fatos históricos, os ninivitas eles gostavam de executar as vítimas e expor os destroços dos corpos publicamente. E eu não sei porque Deus me colocou para pregar essa mensagem. Mas se eles me pegassem e me executassem, depois eles iam expor o meu corpo publicamente por toda Nínive. Agora você entende por que Jonas não quis pegar, mas não para por aí, isso é só o começo. Em alguns períodos da história, era comum entre eles a prática de torturas terríveis. E como furar os olhos dos prisioneiros, imagina você já está preso e ainda ter seu olho furado. E esfolar as pessoas ainda vivas. Imagina você estar com seus olhos furados, presos, ou até mesmo com seus olhos abertos para causar mais tortura. Eles vinham e tiravam a sua pele com você vivo para você ver aquilo. Isso é Nínive. E eles também tinham o costume de arrancar partes do corpo, como narizes e orelhas. E caso você não saiba, os anzóis de pesca que nós usamos hoje, quem é que pesca? Ou já pescou na vida? Levante sua mão. Amém. Praticamente todos. Eles usavam esses anzóis, mas não era para pescar peixe, era para pescar humanos. Era para pescar gente como você, como eu. E eles pegavam esses anzóis e transpassavam qualquer parte do seu corpo para puxar você. Ué, William, mas como eles vão puxar eu com um anzol? Não era um, era vários. Era o suficiente para suportar o seu peso. Eles colocavam e transpassavam muitos anzóis no seu corpo e então puxavam aquelas pessoas. E isso publicamente por toda a cidade. Essa mensagem é um pouco forte, por isso eu quero ser o mais rápido possível. Além da violência física, eles não paravam por aí. A injustiça social era outra marca registrada pelos ninivitas. Esse povo ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade. E eles eram extremamente materialistas, gostavam de coisas materiais. Tudo que era material para eles era bom. Movidos por um desejo que não tinha como você saciar. Era um desejo por poder e por domínio. E como é que eles saciavam esses desejos? Nas guerras. Eles iriam realizar muitas guerras e estavam realizando muitas guerras, pois seu exército funcionava como uma verdadeira máquina de guerra. Não sei se você lembra, mas no começo eu falei que o exército deles era temido por todos. Por isso, porque eles se saciavam nas guerras. Somente aquele que você serve, aquele que você adora, aquele que você ora com ele pelas madrugadas, aquele que você busca, era capaz de derrotar os ninivitas. E não havia outro para derrotar. Então fique feliz, não importa quais sejam os seus inimigos, o seu Deus é maior. A segunda pergunta que eu te faço hoje, não sei se alguém aqui levantou a mão, nem cheguei a olhar por esse lado, mas vocês ainda pregariam para Nínive, mesmo sabendo dessas atrocidades que eles cometeriam com você? Não precisa nem levantar a mão, mas se você fizesse isso, você é realmente um serva de Deus. E meus parabéns. A misericórdia de Deus para com os ninivitas. Sim, Deus teve misericórdia desse povo. Isso nos leva de volta ao profeta Jonas. Ele estava vivendo
em um momento no qual Nínive estava no seu auge, vamos dizer assim, no seu tempo de glória. Mas, conforme nós lemos a Bíblia, descobrimos que Deus enviou Jonas para pregar aos ninivitas, porque a maldade deles tinha subido até a presença de Deus. Porém, como sabemos, Jonas, ele recua, ele tenta fugir. A verdade é que Jonas sabia que a mensagem que Deus lhe deu abriria uma oportunidade para que os assírios, os ninivitas, se arrependessem. Por isso ele tenta fugir. E convenhamos que para alguém como Jonas, que vinha da nação inimiga, que era frequentemente ameaçada pelos ninivitas, o desejo de Jonas, era que Nínive fosse destruída. E é muito provável que o profeta Jonas tenha imaginado que a sobrevivência de Nínive causaria no futuro a destruição do seu próprio povo. Mas Jonas, ele não conseguiu escapar da ordem de Deus e mesmo assim ele teve que ir. Então, se fosse você no lugar de Jonas, você poderia tentar escapar. Você que não levantou o seu mão, você poderia tentar escapar. Mas se você quiser ser engolido por um grande peixe e ficar na barriga dele por vários dias, se você quiser ser jogado no rio, prometa que tu faz. Mas eu preferia ficar e pregar porque o meu Deus é maior que o deles. O que acontece com Jonas quando ele não quer pregar? Ele é enviado, como eu falei, ele foi para um barco de carga. E então ali acontece um diálogo, eles descobrem que Jonas era o que estava por trás da ira de Deus. E então eles jogam Jonas no rio, e Jonas estava tão longe, mas tão longe, que não dava para ele voltar nadando. Certamente ele iria morrer. Misericórdia de Deus sobre Jonas. E então Deus envia esse grande peixe, que ele passa os dias ali na barriga do peixe, grande peixe, como vocês sabem, e ele volta então vomitado na terra. Então Deus teve misericórdia de Jonas. E o problema nosso é que muitas das vezes nós queremos misericórdia para a nossa vida e não enxergamos isso, mas nós temos misericórdia de Deus sobre a nossa vida todos os dias, mas não queremos essa misericórdia para o nosso inimigo. O nosso inimigo também precisa ser restaurado por Deus. Ele também precisa ser salvo. Por isso nós precisamos pregar para eles não correr do chamado de Deus. Agora, o que acontece? Quando ele prega para os ninivitas, eles começam a crer em Deus. Então, se você pregasse para Nínive, provavelmente eles iriam crer em Deus. Isso é uma coisa boa. Os ninivitas, então, eles se arrependem profundamente, se convertem dos seus maus caminhos e da violência de suas mãos. Assim como eu fui um dia uma pessoa mundana, eu me arrependi e hoje estou aqui. Assim como os ninivitas. Não no caso da tortura, da maldade que eles faziam, mas pelo fato de se converter. E por causa disso, Deus manifesta a sua graça e não destrói aquele povo. O que eu quero que você entenda é que não importa o que você fez ou o que você era, Deus tem misericórdia sobre a sua vida. Ele tem graça, favor imerecido para com você aqui nessa noite. E depois que o povo se arrepende, Jonas ele fica frustrado, porque Deus perdoou aquele povo, mesmo depois deles fazerem todas aquelas coisas ruins. E a partir daí, a Bíblia não relata o que aconteceu com o profeta, nem como foi a sua morte. Já uma pessoa curiosa como eu queria muito saber. Se alguns dos irmãos souberem, me avisem no final do culto. A experiência de Nínive mostra que Deus é capaz de alcançar a pior das pessoas. Então não importa que como você pensa que você é ruim, Deus pode te alcançar. E Jonas, assim como a nação de Israel, precisava aprender essa lição. Precisava aprender que Deus alcança a pior das pessoas. E essa não era uma lição fácil de engolir. Até porque pouco tempo depois, pasmem esses senhores, os assírios, os ninivitas, eles realmente invadem Israel e destroem Israel e levam consigo 27 mil pessoas presas. Aquela nação que tinha se arrependido. Agora eles voltam e levam consigo 27 mil pessoas presas. Ou seja, aquilo que Jonas provavelmente tinha imaginado, acabou acontecendo. Mas nós não temos que nos intrometer nos planos de Deus, pois os caminhos dele são melhores. O jeito dele pensar é melhor, o plano dele é melhor. Não adianta nós questionarmos, porque Deus, quando nós fazemos um plano, nós estamos pensando no hoje e talvez no amanhã. Já a Bíblia diz que amanhã não nos pertence.
Mas Deus, quando Ele faz um plano, Ele pode estar pensando daqui a 1000 anos. Porque Ele já viu tudo, Ele já viu todo o nosso futuro. Ele já sabe para onde nós estamos indo. Então, importante que nós confiamos no caminho dele e confiamos nele. A destruição final de Nínive. Como vimos, os ninivitas eles se arrependeram, né, naquela época. Porém, qual o problema? Eles não tinham se arrependido. Agora, por que eles destruíram Israel? O negócio é que os filhos deles, a partir do momento que eles tiveram os filhos, e os filhos foram crescendo, os pais foram morrendo. Eles não ensinaram os seus filhos o caminho que devem andar, para que quando eles crescerem, não se desviem deles. Então, aqueles filhos voltaram ao caminho mau, voltaram a ser como, por exemplo, os pais deles foram, os avós deles foram, malvados, que faziam crueldades. Então, eles voltaram a fazer essas crueldades com todos. Aquela geração passou, ela deixou de lado a piedade. Pouco tempo depois, os profetas Naum, Sofonias, profetizaram uma vingança irreversível contra Nínive. Então não importa se você estava em Nínive, se você se arrependesse, a vingança era irreversível e ela vinha de Deus. E quem aqui pode escapar da ira de Deus? Ninguém. E é justamente o texto que lemos. E permita-me refrescar a sua memória. Que isso aqui é o julgamento que Deus tinha para Nínive. O julgamento que iria acontecer. O que vai dizer? Ouçam o estalo de chicote, o estrondo de rodas, os cavalos vêm galopando, e os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes quando passa a cavalaria. Há incontáveis mortos, montes de cadáveres. Os corpos são tantos que os vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com a sua beleza. Ensinou a eles sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Aí o versículo 5 vai dizer, sou o seu inimigo. E depois vai dizer mais à frente, mais uma vez, o próprio Deus dizendo a Nínive, sou o seu inimigo. Quem aqui aguentaria isso? Quem aqui, se Deus falasse, sou o seu inimigo, conseguiria ficar de pé? As minhas pernas já ficariam bambas. Eu poderia falar, mas Deus, então me leva, não. Estou aqui, leva-me. Eu poderia falar isso, porque eu não tinha como fazer nada, somente a me arrepender, somente. Com isso, a grande cidade de Nínive caiu no ano 612. Se você fizer uma matemática simples, 6.000 menos 612 vai ficar por cerca de 5.000 anos e 400. E eles caíram diante dos povos Medo e Caldeu. É um povo que se chama Medo, não a palavra em si, Medo. Medo e Caldeu, que se juntaram e atacaram a cidade. A população de Nínive, que foi massacrada de tal forma que, preste atenção nisso, as escavações no sítio arqueológico de Nínive foram encontrados esqueletos amontados de tantos corpos que nem sequer foram enterrados. Com o tempo, as ruínas de Nínive foram abandonadas. Menos de 200 anos após a sua queda, o local estava tão desolado que era difícil acreditar que ali um dia existiu uma grande cidade. Então, tipo assim, se você ou eu passasse perto e você perguntasse, e você falasse, olha, ali existia Nínive, uma grande cidade, eu não iria acreditar, porque o local estava tão desolado, estava tão acabado, que era difícil acreditar que ali existia um tipo de pessoa que tinha cavalaria, que tinha um exército tão forte, porque Deus acabou com tudo. Então, o que eu aprendo com isso? Que Deus, ele dá uma oportunidade de arrependimento. E quando você pega, tudo bem, você está arrependido, você agora está de mãos dadas com Deus. Mas, porém, quando você volta para o seu caminho errado, Deus cumpre o seu juízo sobre a sua vida. E eu não sei por que eu estou pregando essa mensagem aqui, porque há certo tempo atrás, a primeira vez que eu preguei sobre dilúvio. É a mesma coisa, juízo de Deus sobre a nossa vida. Mas somente Deus sabe o porquê Ele me deu essa mensagem. E, na verdade, aconteceu com Nínive exatamente o que o profeta Sofonias predisse. Em Sofonias 2, 13 ao 15. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Que diz: Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos de todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoderarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas, haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas.
Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram. Uma toca de animais selvagens, todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Eu quero concluir. Hoje vocês vão embora mais cedo. Deus sempre nos dá uma chance de arrependimento antes de cumprir o juízo sobre a nossa vida. E muitas vezes, quando nós tampamos os nossos ouvidos, Ele envia alguém para falar conosco em alto e bom som, como eu estou falando aqui com você hoje, em alto e bom som. Você pode até tampar os dois ouvidos, mas você escutará, e a sua alma escutará isso. E não vai ter como você dizer diante de Deus que você não escutou uma mensagem como essa. E Ele envia pessoas, sim, e a sua graça concede uma nova oportunidade. Você amanhã pode continuar o mesmo, mas isso vai ser na sua conta. Mas não esqueça que Deus vai acrescentar. O William pregou uma mensagem na quinta-feira para ele, e ele continuou o mesmo. E eu quero aqui fazer um apelo. A terceira pergunta, eu não esqueci. Quem aqui precisa reconhecer que Deus te perdoou? Ou quem aqui precisa do perdão de Deus? Eu preciso do perdão de Deus diariamente, porque eu peco todos os dias. William, como você está aqui em cima, pela misericórdia de Deus e a graça que Ele me dá todos os dias. Então você que precisa de reconhecer que Deus te perdoou, porque pastor Noel, muitas vezes Deus nos perdoa, mas nós não reconhecemos que Deus nos perdoou. Então nós continuamos pensando: nossa, Deus não me perdoou, eu não sei se eu vou para o céu por causa disso. Não, Deus te perdoou, e você tem que reconhecer isso aqui essa noite. E muitas pessoas pensam que elas não precisam do perdão de Deus, pensam que elas são autossuficientes, mas diante de Deus, quando chegar naquele grande dia, só Deus sabe para onde nós iremos. E eu quero convidar você aqui à frente, o pastor Samuel, por favor, vai estar orando sobre a sua vida. Você que precisa do perdão de Deus e você que precisa reconhecer que Deus te perdoou. E desde já eu já quero agradecer a oportunidade ao pastor Samuel. Amém? Estamos de pé, coloca a mão no teu coração. Aquilo disse é muito sério. Muita gente está dentro da igreja e não se sente perdoado. E aí eu digo: existe algo que Deus não possa perdoar? Que a graça não possa cobrir? Então eu digo a você: todo peso, toda culpa que você tem na sua mente, no teu coração, com mão no seu coração, que você possa sentir o alívio do Espírito Santo. Que você